Olá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Agora vamos fazer a implementação desse código aqui com a biblioteca NumPy. Só que antes, vamos voltar aqui no início do código e importar essas bibliotecas aqui. Então, eu vou executar essa linha aqui para que ele possa importar e a gente possa utilizar o NumPy para fazer essa implementação. Então, olha só, eu vou executar essa linha aqui, que é onde eu armazenei o vetor com as notas e o vetor com os pesos de cada nota. Então, eu vou utilizar aqui a função do NumPy np.average e aqui eu vou colocar o meu vetor de notas e vou colocar aqui um vetor de pesos igual a pesos e vou executar essa linha. E aí, então, eu calculei a minha média ponderada para esse caso aqui específico. Tá? Bom, a mediana, vamos falar agora sobre a mediana. A mediana é aquele valor que vai dividir o conjunto de dados em duas partes iguais. Então, para a gente calcular a mediana, o primeiro passo é a gente ordenar o nosso conjunto de dados. Então, a gente tem lá que o menor valor é o valor x1 e o maior valor é o valor xn. Então, a gente pega esse conjunto de dados e ordena esse conjunto de dados. Depois, a gente aplica uma regrinha simples. Então, se o tamanho do conjunto de dados for ímpar, então a mediana vai ser o valor central. Agora, se o tamanho do conjunto de dados for par, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. Então, a gente vai ver como é que faz isso do ponto de vista conceitual e depois a gente faz uma implementação com o Python. Então, vamos lá. Nesse exemplo 5 aqui, a gente vai calcular a mediana de um conjunto de dados aqui, né? Então, eu tenho dois conjuntos, um conjunto A, um conjunto B, e esses conjuntos aqui representam idade de pessoas. Então, olha só. No conjunto A, meu conjunto B, o que é que eu vou ter que fazer? Primeiro, para o conjunto A, eu preciso ordenar esse conjunto do menor para o maior, ou o inverso. Mas aqui nesse caso eu vou ordenar do menor para o maior. Então, eu faço isso. Como esse conjunto é um conjunto em que o tamanho dele é ímpar, a minha mediana é exatamente o valor central aqui, então é esse valor 11 aqui. Então, a mediana vai ser igual a 11 para esse conjunto. Bom, depois eu vou fazer a mesma coisa para o meu conjunto B. Então, eu tenho aqui o meu conjunto B, eu faço a ordenação desse conjunto, e aí eu observo que o tamanho desse conjunto é par. Então, a mediana vai ser a média aritmética dos dois valores centrais. No caso, os dois valores centrais aqui são 18 e 23. Então, eu vou fazer a média aritmética desses dois valores e vou chegar nesse valor aqui, 20,5. Então, o que a gente observa? Esse valor 11, ele está dividindo o meu conjunto A em duas partes iguais. Metade dos meus valores estão aqui e a outra metade está aqui. A mesma coisa aqui. Então, a gente poderia até traçar uma linhazinha aqui, e aí esse 20,5, ele está dividindo esse conjunto aqui em duas partes. Então, isso é a mediana. E aí, já para esse caso, o que a gente observa aqui no conjunto A? A gente observa que a mediana, ela iria conseguir capturar melhor a tendência central desses dados em comparação à média. Então, vamos fazer agora a implementação em Python. Eu já defini aqui o conjunto A e o conjunto B. Eu vou executar essa linha aqui. Então, eu defini novamente em listas. E aí, agora eu vou utilizar o NumPy também para fazer esse cálculo. Eu vou utilizar a função median. E aqui dentro eu vou passar o meu conjunto. Então, primeiro eu vou calcular a mediana para o conjunto A. Vou executar essa linha. Então, de fato, deu 11, que é exatamente o valor que eu encontrei ali. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o meu conjunto B. Então, meu conjunto B, eu vou executar a linha. Então, 20,5. Vamos agora, só de teste, calcular a média desse conjunto A e também a média do conjunto B. Então, a média do conjunto A deu 26,2. Por quê? Porque a gente tem aqui um valor extremo nesse conjunto, que é 87. Então, nesse caso aqui, a gente pode perceber que a média ela não está capturando tão bem a tendência central desses dados quando a gente compara com a mediana. A gente pode fazer a mesma coisa aqui para o meu conjunto B. Então, eu vou utilizar a função do NumPy. Vou colocar aqui dentro o conjunto B. Então, aqui,
A gente observa que a média e a mediana, elas estão relativamente próximas. Por quê? Porque esse conjunto B aqui, ele não tem tanta dispersão assim em torno dos valores que ele possui. Então, não é um conjunto tão heterogêneo assim. Em comparação, no conjunto A, a gente observa que temos aqui esse valor extremo, que é 87, mas a gente tem o quê? Os valores 10, 13, 11 e 10. Mas esse valor 87 aqui está puxando um pouco essa média. Então, na sequência, a gente vai ver aí o que seria a moda, e aí eu vejo vocês, então, na próxima aula. Muito obrigado